nós trabalhamos com a interpretação do Evangelho do ponto de vista espírita, do ponto de vista da espiritualidade maior e também do nosso próprio ponto de vista, que nós aprendemos com a espiritualidade, que sempre nos ensina através de exemplos e com orientações de todas as maneiras. No caso de pecados e arrepender de pecado, não é simplesmente aquela ideia que nós temos de pecado. Este pecado que é citado nesse evangelho da passagem de João está relacionado diretamente ao karma de todos nós. Na cultura que nós aprendemos, nos diz o seguinte: se você praticar o mal, fizer o mal a alguém, basta você pedir perdão e que está tudo bem, está tudo resolvido. Um exemplo, eu fiz um mal, causei um prejuízo, causei uma mágoa ou uma dor a uma pessoa. Aí depois eu me volto para Deus, faço uma prece e peço a Deus perdão pelo meu pecado. Meus irmãos, é certo que Deus já tenha me perdoado pela falta que eu cometi, mas Ele me perdoou por eu ter cometido uma falta contra o sistema, contra a minha natureza, que sou filho de Deus. Mas Ele não vai me perdoar pelo outro que foi minha vítima. Ele não vai me perdoar por aquele meu irmão, até porque Ele não pode fazer isso, porque se Ele fizesse isso, Ele estaria sendo injusto com o outro, Ele estaria me dando um certo privilégio que, é claro, eu não tenho, né? Então Ele estaria tirando o direito do outro, estaria me valorizando frente ao sofrimento do meu irmão. Então Deus não pode fazer isso. É por isso que Ele disse aqui: vocês se arrependem dos seus pecados e se desculpam, dizendo que são descendentes de Abraão. Isso não resolve nada. Mesmo se o próprio Jesus fizesse um mal para alguém, ele não estaria completamente perdoado. Aquele que teria sido sua vítima é quem deve perdoá-lo, para que assim ele esteja liberto e tendo de fato se arrependido do seu pecado ou da sua falta. E outra coisa, a partir do momento que você passa a se arrepender de uma atitude ou de um ato seu, é porque algo mudou no seu interior, algo no seu íntimo está mudado. Hoje, nós pensamos da seguinte maneira: talvez eu seja ríspido e possa ser deselegante ou maltratar alguém, ou talvez nem chegue a tanto, talvez eu simplesmente não dê uma atenção devida a uma pessoa, e aquela pessoa por esse motivo pode ter ficado chateada ou contrariada comigo. Assim: nossa, mas Adão, hein, me viu aqui, não me cumprimentou, fingiu que nem me viu, não me notou. Talvez de fato eu não tenha notado a pessoa, mas a pessoa não sabe disso. E isso talvez, dependendo da pessoa, ela pode ficar um pouco magoada ou até ressentida pela minha atitude, que seja voluntária ou involuntária. O fato é que devido a essa minha atitude, alguém ficou magoada, ficou ressentida. Então alguém chega e me conta: Adão, fulano de tal diz que está chateado com você porque você não o cumprimentou. Na nossa natureza que nós temos hoje, a maneira que nós agimos, assim, não posso fazer nada, ficou chateado comigo, eu não fiz nada, eu não tenho culpa. Então é o problema dele, ele que fica chateado para lá, eu não estou nem aí para isso. E isso está errado? Não é completamente errado, né? Mas é a nossa natureza, é assim que nós somos hoje. E talvez isso ainda não seja empecilho para a nossa evolução espiritual, mas só que nós trabalhamos e buscamos a nossa evolução espiritual. Nós queremos, quando chegar o dia que desencarnarmos, chegarmos em um mundo de luz, convivermos com espíritos superiores, porque é o que todo mundo, no fundo, deseja. Não, quando eu morrer, eu quero estar junto de Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero estar nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que as pessoas esquecem, ou não querem nem pensar nisso, né, na maioria das vezes, que para estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que pensar
como os espíritos que lá estão. Um espírito que já está no mundo de luz, no mundo, nos mais altos níveis de evolução, quando ele fica sabendo, se ficar sabendo, se é assim que deve funcionar lá, chega e falar: olha, Adão, tem um espírito que ficou magoado com você porque você não o cumprimentou. Apesar também que nem seria necessário um outro espírito me falar isso. Eu já saberia, porque eu sou um espírito de luz evoluído. Eu sei praticamente de tudo, enxergo todas as coisas e conheço todo mundo que estaria na Terra. Mas se eu chegasse a um nível desse de evolução, a minha própria consciência, a minha própria natureza não permitiria eu estar em uma vibração tão elevada, sabendo que alguém, por algum motivo, me cobra algo que eu fiz no passado. Hoje eu não importaria com isso. Ah, Dom fulano está triste com você. Ah, tá? Um problema dele. Mas se eu fosse um espírito de luz, como os ministros, os cavaleiros, as missionárias, os mestres da fraternidade branca que trabalham conosco aqui no templo, ele não suportaria conviver com esta cobrança. E ele então faria de tudo para reparar o seu erro, pois ele próprio estaria impedindo a sua evolução. Aí já não é o sistema que não aceitaria naquele mundo, seria ele próprio. Ele passaria a ser ali o seu próprio cobrador. Então, meus irmãos, tudo depende de nós ir melhorando a nossa própria natureza. Não adianta simplesmente pedir perdão. Não adianta você dizer o que você fez de bom. Não adianta dizer que você pertence a uma determinada religião. Não adianta você dizer: ah não, eu sou o médium do Templo Luz Universal, eu vou evoluir. Meus irmãos, se você não tiver uma natureza de espírito evoluído, não vai evoluir. Seja você o médium que trabalha todos os dias no templo, você está conquistando ali os seus bônus, você está manipulando as energias que foram determinadas a você, você está conquistando a confiança da espiritualidade, mas não estaria evoluindo. Você tem que praticar a sua mediunidade, manipular energias e favorecer aquele outro que depende dos seus trabalhos. E ao mesmo tempo, você tem que ir buscando esta maturidade para o seu íntimo, se tornando cada vez uma pessoa melhor a cada dia. Você tem que procurar hoje ser melhor do que foi ontem, e já com a certeza de que amanhã você vai tentar ser melhor do que está sendo hoje. Ah, Adão, mas isso é muito difícil. Isso poucas pessoas conseguem fazer. É por isso que a maioria das pessoas, quando desencarnam, vão para o submundo. É justamente porque não é fácil. E nós temos o privilégio de termos este conhecimento, de analisarmos desta maneira, de seguirmos esses princípios que são nos ensinados. Mas por onde eu começo? Fazendo uma autoanálise. Você sabe onde é que você está errando. Você sabe onde é que você está fraquejando na sua evolução. Você sabe o que você fez de errado. Não precisa ninguém apontar os nossos erros. Nós sabemos. Às vezes tentamos enganar nós mesmos, mas nós sabemos onde estão as nossas faltas. E é aí que nós devemos corrigi-las. É por isso que, quando fala no Evangelho, arrependam-se dos seus pecados. Se você reconhecer o pecado e pedir perdão, não resolve. Agora, se você se arrependeu do seu erro, é porque você não só o reconheceu, mas se você arrependeu, primeira coisa, você vai querer reparar esse erro. E o mais importante, não repeti-lo. Aí sim, você está conquistando, você está subindo na sua vibração espiritual, você está aumentando o seu nível moral. Tudo isso é a base, é o pilar principal para a evolução de um espírito. Falar manso,
falar com as mãozinhas cruzadas, é apenas o ato simbólico de humildade, ou de respeito, ou bom trato com a pessoa. O Evangelho faz isso. João Batista estava batizando com água, para simbolizar o arrependimento do pecado. Agora, o que vai demonstrar se você está mesmo, de fato, melhorando a sua natureza, é pelas suas próprias atitudes. Mas quais são, onde é que as pessoas mais erram em relação à sua evolução? Primeiramente, o trato com outras pessoas. Nós sabemos, todos nós, tem alguém em algum lugar que por algum motivo não gosta da gente. Talvez você nem saiba, mas pode existir alguém. Todo mundo tem algum desafeto, né? Talvez você nem saiba disso, mas com certeza tem. Como eu disse, é sem querer, você pode ter dito algo que magoou alguém, ou talvez você não diz nada, apenas passou por uma pessoa e não fez isso, a pessoa pode ter ficado com essa má impressão em relação a você. Então, o trato com as pessoas. Muitas pessoas não esperam muita coisa, apenas um bom dia. Mostre para a pessoa que você se importou com ela, que ela foi notada por você. Isso aí vai te fazer bem, porque vai fazer bem ao outro. E tudo no universo é energia. E essas energias se trocam. Nós trocamos energias constantemente com outras pessoas. E quando a energia é de paz, é de gratidão, é de amizade, todos ganham com essa mesma energia. E a partir daí, o que mais eu posso fazer para poder melhorar a minha natureza, a minha condição moral e espiritual? A própria palavra já ensina. Não seja mentiroso, não seja traiçoeiro, não seja arrogante, não roube, não minta, não traia a confiança daqueles que estão próximos a você, principalmente aqueles que confiam em você. Demonstre as suas qualidades morais. Fazendo isso, você começa a conquistar tudo que está à sua volta. Primeiramente, a confiança dos seus mentores e da espiritualidade maior. E isso, com certeza, vai refletir nas pessoas que estão à sua volta. Você passa a adquirir para si o respeito e a admiração daqueles do seu convívio e que estão à sua volta. Você se torna para eles um ponto de referência. Todo mundo vai querer ser igual a você. E não precisa dar nada para ninguém, apenas demonstrar. A árvore que não dá fruto, que não der bons frutos, será cortada e será jogada no fogo. O único trecho do Evangelho nos ensina muito. Então leiam o Evangelho e analise do ponto de vista espírito cada frase, que você vai encontrar tudo. Porque se for simplesmente para dar sombra, qualquer árvore pode dar uma sombra. Uma árvore que dá bons frutos, naturalmente, ela vai dar sombra também. E tem árvore que não dá fruto nenhum, ela também dá sombra. E ambas também servem de lenha. Mas aquela que é produtiva, que dá bons frutos, com certeza ela não será cortada para ser feita dela lenha. Ela será adubada, irrigada por aquele que é responsável por ela. Assim é todas as pessoas. Nós temos que produzir algo de bom para Deus Pai Todo-Poderoso. Principalmente nós que somos espiritualistas, que estamos aqui para exercermos a nossa mediunidade na prática da caridade. Esse é o nosso compromisso com nós mesmos e com os nossos mentores. Nós fazemos parte do corpo mediúnico do Templo Luz Universal para nos evoluir e ajudar os filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, os nossos irmãos, também evoluírem. É isso que Deus Pai Todo-Poderoso espera de todos nós, não só de nós espiritualistas. Na verdade, essa esperança que Deus tem em seus filhos são todas as pessoas de todo o mundo. Forças, energias curadoras de Deus Pai Todo-Poderoso para manipularmos essas energias. E além de manipularmos as energias em favor dessas outras pessoas, desses nossos irmãos,
nós também procuramos ensinar para eles aquilo que a espiritualidade também nos ensinou. Então o que nós fazemos? Simplesmente repassamos aquilo que nós recebemos da espiritualidade maior. Isso não nos custou nada. E o tempo que nós dedicamos a este trabalho, a estas caridades, é o mesmo tempo que nós estamos usando para nos beneficiar. Porque nós somos os que mais ganhamos na prática da caridade. E se nós temos um corpo físico, temos o nosso magnetismo, recebemos energias, então temos capacidade de manipular essas energias. E o resultado desta manipulação são os frutos que nós estamos produzindo. Agora, se você tem tudo isso e não produz nada, então você vai acabar virando lenha no futuro. E o seu valor vai ser muito inferior ao valor daquele que está produzindo os seus bons frutos. É assim, meus irmãos, que nós galgamos a nossa evolução. É assim que nós conquistamos o nosso espaço perante a sociedade, perante aqueles que convivem conosco e principalmente a nossa família espiritual. É para lá que nós vamos voltar um dia. E quando nós lá estarmos, que sejamos orgulho para aqueles que nos esperam, e não mais uma preocupação, uma dor de cabeça, e não mais um espírito que vai estar no submundo para que dê trabalho para a espiritualidade, para que os nossos mentores tenham que nos resgatar como coitados e sofredores. A nossa condição é nós mesmos quem fazemos. O espírito chega no mundo inferior, chega lá, ele é maltratado, é chamado pelos encarnados de encosto, de demônios, de encardidos. Mas por que ele está lá? Porque ele é só um coitado? Não. É porque ele deixou de fazer aquilo que era certo. E nós somos diferentes deles? Não, não somos não. Se nós estamos aqui na Terra, na condição de encarnados, a única diferença entre eles e nós é que nós temos um corpo físico e ele não. E isso nos coloca na mesma condição. Somos todos sofredores. Somos todos espíritos ainda carentes de disciplina, carentes de bondade, carentes de evolução. Agora temos a oportunidade de mudarmos esta nossa realidade. Temos tudo, temos orientação, temos a energia e temos as condições de trabalho. Se não usar nada disso, então nada disso estaria valendo de nada. Tem que haver a execução da obra com as ferramentas que nos foram entregues, que nos foram confiadas. Porque só assim, meus irmãos, nós teremos então a ascensão espiritual. Só assim nós estaremos de volta para os mundos de onde nós viemos. E quando lá nós estivermos, aí sim seremos considerados espíritos ressuscitados. Eis aí o que quer dizer a ressurreição. Não é aquela pessoa que nós conhecemos, que morreu o corpo físico, voltar para o mundo que nós estamos. Não, não é isso. Quando um espírito ressuscita, quer dizer que ele voltou para o mundo de sua origem, para o mundo de onde ele veio. Hoje somos simplesmente um espírito encarnado em busca de evolução. Evolução essa que ainda não está garantida. O que vai garantir esta evolução são as suas atitudes, a sua elevação moral e espiritual. Lembre-se, tudo tem um fim. E o nosso desencarne é a maior certeza que nós temos durante essa nossa vida. E a prece de São Francisco de Assis também nos diz que é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas não é morrer o corpo físico, é você morrer para o mundo. Depois que você morreu para o mundo, o seu espírito não estará mais neste mundo.
vai estar o mundo da sua origem, junto com a sua família espiritual, com aqueles do seu transcendente. Então esta é a nossa definição do karma, olhando para o lado da sua evolução espiritual, e não simplesmente para o lado de que você tem que correr e pedir perdão para aquele que pode ter sofrido com uma atitude inferior promovida por você. Embora, é claro, se você conseguir pedir perdão e reajustar com todos antes da sua partida, é bom para você, será ainda melhor para você, porque o próprio Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus no Evangelho diz o seguinte: se você tem uma dívida com alguém, procure pagá-la enquanto ainda é tempo. É porque depois que ele te levar no juiz, vai ficar mais difícil você pagar essa dívida. Você pode até se tornar um escravo dele. E é assim que acontece. Essa parte de cobrador kármico, vocês já ouviram muito sobre isso. Mas agora nós só estamos falando de um conceito diferente. Evolua, cresça o seu espírito. Porque mesmo tendo ainda um cobrador kármico, você ainda pode evoluir. A evolução, o que vai defini-la é o seu estado de espírito e não o seu histórico kármico. Evolua, melhore. Porque se você não evoluir, você pode fazer o que for, você não vai conseguir deixar a faixa vibracional da Terra. Vai ser sempre um espírito sofredor, encarnado ou desencarnado. Apenas vai alternar em ter um corpo e não ter um corpo, mas sempre espírito sofredor, sempre um espírito ainda ignorante e atrasado no seu padrão vibratório e evolutório. Então, meus irmãos, as decisões partem de nós mesmos e ninguém vai evoluir por nós. Não adianta ajoelhar, fazer um monte de prece, pedindo perdão pelos seus erros e não fazer nada para reparar o seu erro. Eu até digo muito isso, né? Um homem que comete um erro e não corrige, acaba cometendo um novo erro. Então as oportunidades nós temos, que saibamos aproveitá-las.